Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins, seja bem-vindo a mais um Papo Descontraído. E hoje eu vou estar falando para vocês como ganhar mais trabalhando menos. O conceito básico para a gente fazer essa transformação, tá? É esforço e trabalho de maneira inteligente, tá? O cara trabalhador, o cara que trabalha muitas horas não é o cara que ganha mais dinheiro, tá? Trabalho duro não significa sucesso, não significa uma boa remuneração. Eu gosto de dividir as pessoas, né? Os grupos, né? As pessoas em dois grupos diferentes, tá? Um grupo que tá ligado à parte de gestão e à parte de estratégia, que são o grupo de pessoas que ganham mais dinheiro, e o outro grupo é a parte de operacional, a parte de serviço de mão de obra, de serviço braçal, que é onde ganha menos dinheiro. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para migrar, né, de um grupo para o outro. Então isso vai fazer com que a gente trabalhe menos, tá, e ganhe mais dinheiro. Tem algumas perguntas que conseguem trazer muito bem à tona o que eu tô querendo dizer. É um tema difícil de se abordar, tá, mas eu vou tentar abordar com o máximo de cuidado possível e eu quero que vocês entendam o conceito e não em si a parte de classificação que eu tô falando para vocês, tá? Por que que o pedreiro ganha menos do que o engenheiro civil? Por que que o lixeiro ganha menos que o dono de uma empresa de coleta de lixo? Essas são perguntas que distinguem muito bem classes, tá? E posições hierárquicas. E tudo isso está ligado ao quanto de valor você agrega para a sociedade. Kleber, o lixeiro agrega menos valor do que o dono de uma empresa de coleta seletiva? Não necessariamente, tá? Provavelmente não. Só que existem classificações e responsabilidades diferentes para cada um deles. De modo geral, quanto mais pessoas você consegue ajudar com o seu serviço, tá? Ou com a sua prestação de serviço, mais bem remunerado você acaba sendo. Voltando ao caso do lixeiro, um lixeiro, quando trabalha muito bem, não sei nem se a palavra certa é lixeiro ou coletor de lixo, tá? Mas um coletor de lixo, aqueles caras que pegam lixo na rua. Se eles trabalharem muito, se eles se esforçarem o máximo possível, eles conseguem limpar, sei lá, um deles, né? Consegue limpar um bairro ou, sei lá, acho que um bairro inteiro dá para limpar, né? Mas eles não conseguem limpar muito mais que isso. Agora, o dono de uma empresa, ele é responsável, tá? Por limpar um estado inteiro. É isso que eu quero dizer, tá? Não é a função da pessoa ou o quão digno é a função da pessoa, mas o quão impacto traz na vida das pessoas. Uma pessoa consegue limpar com a sua equipe, né, consegue limpar a cidade inteira. Uma pessoa com a equipe que ele tem, que não é ninguém, né, ele tá na ponta, né, ele consegue limpar, por exemplo, um bairro. É isso que eu tô querendo dizer. É o quanto de pessoas você consegue ajudar com o serviço que você presta. O dono de uma empresa, ele ganha mais porque ele assume mais riscos, tá? Ele assume realmente mais riscos do que um funcionário. E quem assume mais riscos tende sempre, tá? Tende porque assim, pode não dar certo, uma empresa pode falir, mas quem assume mais riscos tende sempre a ganhar mais dinheiro. Eu vou dar o exemplo de uma empresa. Vamos montar uma empresa, tá? Eu vou ver como dono, tá? E como funcionário. Um dono de uma empresa, para ele montar a empresa, ele precisa do quê? Ele precisa de capacidade, capacidade técnica do negócio, ele precisa entender o negócio, ele precisa de dinheiro, ele precisa assumir vários riscos, tá? Ele precisa abrir uma empresa, ter contador, contratar funcionário, contratar um aluguel, um espaço, um galpão, ele precisa contratar pessoas, ele precisa de empréstimo, comprar maquinário, ele precisa de uma série de coisas para montar um negócio, tá? Um funcionário, para entrar numa empresa que acabou de ser montada, ele precisa do quê? Ele precisa de conhecimento, tá? Ele precisa de capacitação. Então, o dono da empresa precisa dessa série de coisas que eu falei para vocês e um funcionário precisa de capacitação. Não estou falando que um é melhor que o outro, só que em número de valores, né, que as pessoas têm que conseguir, né, o funcionário precisa de menos coisa, tá? Porque capacitação é uma coisa que o dono da empresa também precisa ter. Então, beleza, vamos partir desse princípio. Beleza, estamos trabalhando, a empresa está redondinha, tá todo mundo ganhando o seu salário lá, tudo certo. A empresa faliu. O que vai acontecer? Agora vamos jogar também o jogo vamos separar o que vai acontecer com as duas pessoas, com o dono da empresa e com o funcionário. O funcionário, o que vai acontecer com ele quando uma empresa fale, tá? Ele vai receber todos os direitos dele, ele vai receber fundo de garantia, tudo que ele precisa. Ele vai até receber o dinheiro que ele trabalhou até o dia que ele saiu da empresa, tá? Ele é assegurado para ganhar esse valor, tá? Pelo governo, por uma série de proteções que tem, tá? O funcionário vai receber tudo isso. Então o funcionário vai acontecer o quê? Ele só não vai mais receber o salário do próximo mês e acabou. Tudo que ele tem, carro, casa, tudo que ele conquistou, continua do mesmo jeito, tá?
Kleber, ele pode ter um financiamento de carro, de casa, mas aí é uma coisa dele, tá? Do mesmo jeito que o dono pode ter algum financiamento, mas beleza, cada um tem as suas coisas, tá? O funcionário só não vai receber o salário do mês que vem. O que vai acontecer com o dono de uma empresa, tá? Ele vai perder a empresa dele, porque a empresa faliu, né? Quando você entra em falência, você vai dissolvendo, né? Todo o dinheiro que você tem dentro da empresa, geralmente pegando empréstimo, geralmente trabalhando com dinheiro que você não tem ainda, né? Projetando um lucro futuro. Então, beleza, quando o cara fala em empresa, ele perde tudo que ele conquistou, tudo que ele construiu, tá? E ele fica devendo também, né? Porque às vezes uma empresa tá toda endividada. Você vende máquina, você vende o galpão, você vende tudo e ainda sai devendo. Você tem que pagar funcionários, tem que pagar contadores, tem que pagar imposto. Então, quando a dívida é tão grande, ela passa da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, o dono da empresa começa a perder bens que ele já tinha conquistado. Casa, carro, tudo, casa na praia, sei lá se tiver. Então ele não perde só o próximo mês, o dinheiro do próximo mês, ele sai devendo, ele perde tudo que ele tem e ele sai devendo. Então é assim, riscos, pondo na balança riscos, o empresário ele tem muito mais risco do que um funcionário. Por isso é justo, né, a sociedade, né, justifica isso, pagando salários diferentes, pagando prêmios diferentes, prêmios pelo risco, prêmios pela iniciativa de construir um negócio, onde agrega, onde ajuda mais pessoas. Essa volta para a parte de ajudar, tá? O empresário, ele ajuda muitas famílias, diretamente ou indiretamente, tá? Ele tem, sei lá, 10, 20 funcionários, então ele ajuda, ele contribui para que aquelas famílias continuem consumindo e a bola do capitalismo continue girando. Beleza, Kleber, eu entendi, mas como é que eu faço para virar o jogo? Como é que eu faço para sair de um ponto e ir para outro, né? Para mudar de grupos? Galera, tem um segredo, um truque, tá? Terceirização, tá? Dentro da sua empresa, fora da sua empresa, você tem que terceirizar, você tem que passar para outras pessoas fazerem a parte de serviço braçal e serviço operacional. Resumidamente é isso, tá? Você tem que ir para a parte de gestão, para a parte de estratégia, você tem que ver o negócio lá de cima, você tem que deixar as pessoas trabalharem, tá? Fazerem a parte mais operacional do negócio. Não tô falando que não seja importante, é tão importante quanto, tá? Se um não fizer uma coisa, o outro não dá certo. Se um engenheiro fizer um projeto top e um pedreiro executar de uma forma errada, a obra não dá certo. Se o engenheiro fizer um projeto errado e o pedreiro seguir exatamente e fizer o trabalho dele certinho, a obra também não dá certo. Um depende do outro, um não é mais importante que o outro. Só que um ganha mais do que o outro porque tem responsabilidades diferentes. O primeiro ponto que a gente tem que sempre procurar dentro da nossa empresa é procurar o gargalo, tá? Porque não adianta a gente mudar o conceito, tentar aumentar a produção, se a gente não sabe o gargalo. Para quem não conhece, tá? O gargalo é a parte que dificulta o crescimento de uma empresa, dificulta você aumentar, dobrar o seu faturamento. Por exemplo, eu tenho uma empresa de roupa CNC e eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero vender 2 vezes mais. Se eu tenho produto suficiente para vender mais e continuar conseguindo fabricar, as minhas máquinas que eu tenho, elas conseguem suprir uma demanda que seja o dobro, né, de maior? Se sim, beleza. Se você consegue fazer isso, sua empresa não tem gargalo ainda, tá? Se você consegue produzir pra caramba, só que você não consegue vender na sua empresa, você tem dificuldade para vender mais produtos, seu gargalo é a venda, seu gargalo é a equipe do comercial. Se o seu comercial consegue vender o dobro com aquela quantidade de pessoas, com aquela equipe que você tem, só que seu maquinário não consegue fabricar o suficiente, seu gargalo está na fabricação, seu gargalo está na mão de obra, seu gargalo não está no departamento de venda. O que eu fiz na minha empresa para aumentar a minha produção, tá? Eu tinha um problema, né? O meu gargalo sempre foi na parte de produção. De vendas a gente até que desenrola aqui na empresa. Mas a produção, aumentar, escalar a produção, tipo vender 10 vezes mais no mês, é muito difícil porque você tem uma quantidade de máquinas delimitada, um tempo de hora delimitado, uma quantidade de funcionários delimitada. O que eu fiz? Eu terceirizei muita coisa. Então eu comecei a só cortar algumas coisas na minha empresa, nas máquinas, tá? Eu usava as máquinas só para cortar. E eu só ficava operando, eu era operador de máquina, eu sou operador de máquina até hoje. Eu opero as máquinas cortas e eu mando as peças para finalizar em outros lugares. Tem peças que eu compro a chapa inteira e as empresas, né, as marcenarias parceiras, elas cortam, finalizam, eu só furo as peças, elas vão lixam, dão acabamento, fazem tudo. Passa para mim, eu finalizo, né? Tem alguma gravação, alguma coisinha e eu mando pro cliente. O meu gargalo era mão de obra. E quando eu terceirizei para outra empresa o serviço de mão de obra, aquele serviço mais pesado, às vezes uma empresa que é terceirizada, ela consegue ter mais eficiência numa coisa que você não consegue fazer tanto. Por exemplo, eu sou muito bom em operar máquina, tá um exemplo, só que eu não sou muito bom, eu não gosto tanto de ficar lixando peça. Se uma empresa é especializada em lixar peça, é muito mais fácil eu pagar para essa empresa lixar, porque eles conseguem um volume
volume muito maior para mim e o meu gargalo deixa de existir, tá? Foi assim que eu mudei o meu negócio, tá? Eu trabalho menos hoje porque eu só fico lá na parte operacional não, na parte de apertar um botão, na parte de programar, né? A gente faz um programa e usa tipo para sempre, usa 1 ano, 2 anos no mesmo programa, às vezes a gente atualiza alguma coisa assim, mas o meu trabalho ele é muito mais leve, eu trabalho uma coisa que eu gosto muito mais, eu não preciso ficar lixando peça todo dia, ir lá na fábrica todo dia, me sujando todo dia, porque eu consegui virar essa chavinha, eu consegui identificar onde estava o gargalo da minha empresa, eu consegui terceirizar essa parte, tá? Se o seu gargalo não for isso, você contrata uma pessoa que vende ou faz um curso, né, para aumentar a capacidade de vender, um curso para você conseguir entrar com mais facilidade entre alguns marketplaces. Existem vários cursos de venda, né? De vendas online, então se esse for o seu problema, tá? Se você consegue fabricar bastante. Eu sei que no começo a gente é assim, a gente é o cara que cobra o escanteio e o cara que cabeceia para fazer o gol. E depois a gente é o goleiro, a gente volta para ser o goleiro. No começo é natural isso, tá? Mas depois a gente tem que quebrar esse ciclo, tá? Para começar a ganhar mais dinheiro, para começar a estruturar a empresa, né, de uma forma mais corretinha, de uma forma mais redondinha, com que a gente consiga escalar muito mais rápido, beleza? Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, tá? Espero que tenha ficado claro o conceito, tá? Espero que eu não tenha ofendido ninguém, tá? Não é que eu sou contra o lixeiro, não é que eu sou contra o pedreiro, eu sou um trabalho super digno, só que o cara que tá lá, ele possivelmente, ele quer sair de lá para ir para outro lugar, tá? Tem gente que não quer, mas beleza, eu entendo isso. Eu não tô falando que é um trabalho indigno, tá? Eu só tô diferenciando, tá, uma posição de outra. Espero que tenha ficado claro isso, tá? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like. Se você não curtiu, deixa o dislike. Isso é importante também para eu saber se estou fazendo vídeo que vocês estão curtindo ou não, beleza? E a gente se vê na próxima. Até mais!